pessoal, este é o nosso primeiro episódio de um guia que fizemos sobre o Rio de Janeiro. Essa cidade encantadora, repleta de histórias, culturalmente diversa e rica. E estamos aqui bem no centro do Rio para convidar você para esta viagem e incursão sobre a cidade. Mais do que te apresentar lugares e dizer como chegar até eles, nós vamos apresentar esses espaços dentro de uma perspectiva histórica, para que você possa compreender um pouco melhor os seus significados e como os cariocas se relacionam com estes espaços dessa cidade que é considerada como maravilhosa. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. O viajante, ao conhecer o Rio de Janeiro, precisa ter noção que ele é dividido em 4 grandes áreas, né? A gente tem a Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste e aqui o centro onde eu estou agora. Para conhecer o centro, você pode percorrer praticamente tudo a pé, né? Se precisar se deslocar para algum outro lugar, você pode usar o VLT, né? Essa linha que está aqui atrás de mim. E se você quiser se deslocar para outros lugares da cidade, pode usar tanto o ônibus quanto o metrô. A Zona Sul do Rio de Janeiro é uma área extremamente turística, né? Muito por conta das suas praias, monumentos, diversos passeios são oferecidos por aqui. É também onde está a maior rede hoteleira da cidade e aqui os meios de transporte público são mais abundantes, então você consegue circular mais por essa parte da cidade do Rio de Janeiro. Uma outra região daqui do Rio de Janeiro é a Zona Oeste, muito conhecida por suas praias e atrativos naturais. Então quem gosta de fazer trilhas, escaladas e curtir praias selvagens inclusive, esta é uma boa opção. Estamos na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aqui o visitante poderá conhecer locais como a Floresta da Tijuca, o Maracanã, a Quinta da Boa Vista e o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga. Para chegar a estes pontos, né, o visitante vai usar ou trem, metrô ou algumas linhas de ônibus. Dependendo de onde vem da cidade, você talvez tenha que usar dois desses tipos de transporte. Mas enfim, é possível chegar e se divertir. O centro do Rio é um dos melhores lugares para você começar a conhecer a história da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos ter um conjunto de prédios que nos dão conta do período colonial, do Império, da República e todas as transformações que foram ocorrendo na cidade. Uma delas, por exemplo, foi as transformações feitas pelo prefeito Pereira Passos, que quis transformar essa cidade numa cidade europeizada, civilizada, enfim. Nos moldes da Reforma de Paris, o Pereira Passos, então, vai fazer algumas grandes e importantes transformações no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele é conhecido, então, como Haussmann Tropical. E aqui, na Cinelândia, a gente vai ver alguma dessas transformações, né? Por exemplo, o teatro, aqui atrás de mim, a abertura da Rio Branco, né, que passa aqui, e tantas outras transformações importantes na cidade do Rio de Janeiro nesse período. Em 1910, inaugura-se a Biblioteca Nacional. É mais um prédio suntuoso, né, com toda a arquitetura que remete a cidades europeias. É construída aqui na Cinelândia, né, próximo ao Museu Nacional de Belas Artes e ao Teatro Municipal. Bem à frente da Biblioteca Nacional, nós temos um outro prédio também bastante interessante, mas que foi construído em 1923, que é o Palácio Pedro Ernesto. Esse palácio, né, que hoje abriga a Assembleia Legislativa do município do Rio de Janeiro,
foi denominado de Gaiola de Ouro pelos altos custos na sua construção. É um palácio bonito, mas nem tanto quanto, por exemplo, o Teatro Municipal que está ao lado. Mas nem tudo são dores, né? A vontade de se parecer com uma capital europeia acabou proporcionando uma paisagem, né, com uma série de edifícios muito bonitos, né, aqui no centro do Rio. Um deles é o Teatro Municipal, construído em 1909, né, que, se você observar bem e comparar com a Ópera de Paris, vocês vão ver que ele foi muito inspirado naquele prédio, né? Está bem na Cinelândia, bem no centro do Rio de Janeiro. Este também é um dos retratos do Brasil, né, e do Rio de Janeiro, idealizado por suas elites, né? Esse ar europeu que saem dos prédios públicos e também a gente vai encontrar nos salões, né, frequentados por esse grupo social. Aqui atrás de mim a gente tem a Confeitaria Colombo, que foi inaugurada em 1894. Né, com esse espírito de ser um local, né, frequentado pelas elites do Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de elite do Rio de Janeiro, a gente está falando que aqui nesse momento é a capital do país, né, a capital do Brasil. Enfim, então é onde circula o poder e tudo mais. Em 1912, 1918, mais ou menos, né, entre esse período, a Confeitaria Colombo ela foi reformada, né, e bem próximo do que a gente conhece hoje dela, justamente porque era frequentado pela elite, e ela tem um estilo todo Art Nouveau, né, com espelhos, madeira de lei, enfim, né, todo refinado. Mas por aqui passou todo tipo de gente, né, e ainda passa. Então, de Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac, Lima Barreto, eu e você estamos agora na Confeitaria Colombo. A depender da época em que você, visitante, vem ao Rio de Janeiro, este aqui é um lugar obrigatório. Se você vem na época do Carnaval, é por aqui que desfilam as escolas de samba do Grupo Especial. Estamos na Passarela Professor Darcy Ribeiro, ou, para os íntimos, Sambódromo. É mais uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Lá ao fundo, nós encontramos os arcos da apoteose da Passarela do Samba. Mas não fique triste, se você chegar aqui numa época que não é de carnaval, pode ser que você tenha a sorte de participar de algum show ou algum outro evento que esteja ocorrendo aqui na cidade. Então preste atenção no calendário dos eventos do Rio de Janeiro, porque com certeza algum vai acontecer aqui nesse espaço. Da Lapa, ou Aqueduto da Carioca, é uma construção do século XVIII. Tinha como objetivo levar água do Rio Carioca para o centro da cidade. Depois de muito tempo, né, ele já não tinha mais essa função e passou a ser utilizado como caminho para o bonde. Hoje ainda é usado o bonde, né, turístico, que leva até o centro, até Santa Teresa. E ele está numa região da cidade que é um dos pontos mais boêmios, né? Aqui à noite é realmente um encontro daqueles que querem curtir a noite carioca. Vamos
agora num dos pontos também icônicos aqui da cidade do Rio de Janeiro, que fica na região da Lapa, que é a escadaria Selarón. Selarón era um artista plástico chileno que morava aqui nessa região e ele resolveu enfeitar essa escada com azulejos de várias partes do mundo. Ele então estava sempre ali colocando um azulejo novo, fazendo manutenção. Enfim, faleceu na escadaria, né? E a escadaria é um ponto, né, de encontro dos cariocas e dos turistas. Vale a pena visitar e ficar procurando então ali nos azulejos, né, algum que seja do local que você, por exemplo, pode morar. Entre as muitas atrações do Rio de Janeiro estão os bares e restaurantes, alguns tradicionais, local onde várias pessoas que fizeram parte da história e da cultura do Rio de Janeiro se reuniram. Estamos aqui na Cinelândia e vamos então aproveitar para almoçar no restaurante Amarelinho, fundado em 1921, ou seja, mais de 100 anos. Foi um local onde diversos artistas, políticos, empresários da região frequentaram. Passou por diversas fases, né, de maior ou menor prestígio, mas está aí até hoje. Aqui em suas mesas sentaram personalidades que deram conta da Semana de Arte Moderna, as discussões políticas também foram debatidas nessa mesa de bar, bem como, né, a Cinelândia, palco de eventos artísticos, políticos e culturais, e o Amarelinho está aqui sempre como testemunha de todos esses fatos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro e que ainda ocorrem. E vamos lá então experimentar um pouquinho do sabor carioca. O Aquarrio é um espaço super interessante aqui na região do Porto. Ele foi inaugurado em 2016. Tem cerca de 8.000 animais, de 350 espécies, de vários oceanos. É um lugar realmente super interessante para você visitar. Sobretudo se você gosta dessas questões de meio ambiente, questões marítimas. E as crianças então vão adorar. Até porque aqui, entre suas estrelas principais, nós temos tubarões, arraias e o pessoal mais saudosista, né? O pessoal que assistiu Procurando Nemo. Nós encontramos aqui o Nemo e sua amiga Dory. Então vem pro Aquarrio, que é muito interessante de você conhecer. Da Praça 15, na Estação das Barcas, vamos percorrer cerca de 15 quilômetros até a ilha de Paquetá. A viagem dura cerca de 1h e 10 minutos. A ilha não é muito grande, ela tem cerca de 1 km e 200 metros quadrados. Dá para fazer tudo a pé.
Paquetá, ela é um bairro, né? Essa ilha de Paquetá é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos conhecer? Bom, para você utilizar o transporte público na cidade do Rio de Janeiro, né, você pode utilizar o Rio Card, né, esse cartão aqui que dá acesso a trem, metrô, barca, VLT. É só recarregar nos vários pontos que existem pela cidade. Agora um detalhe muito importante, você pode pagar várias passagens de ônibus com esse cartão, mas no VLT cada pessoa precisa ter o seu Rio Card. A ideia de uma fortificação aqui em Copacabana, num lugar conhecido à época como Ponta da Igrejinha, porque havia aqui uma igrejinha, começou então por volta de 1763 com a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Mas é somente lá no início do século XX, por conta de uma série de questões que ocorreram no país, que se viu a necessidade de fato de criar uma fortificação aqui, nessa região entrada na Baía de Guanabara. Então, em 1908, começou a construção do Forte de Copacabana, que foi realmente uma coisa espetacular. Muitas peças da artilharia vieram da Alemanha, com cerca de 5.000 caixotes. Um porto foi construído aqui para poder receber esse material. E em 1914 é que, então, o forte é inaugurado, foi considerado na época o forte mais moderno da América Latina e uma obra de engenharia realmente muito simbólica, importante, né, e sensacional nesse período aqui no Brasil. Estamos dentro da usina do Forte Copacabana. Essa usina foi inaugurada em 1943. E então aqui, né, tinha independência, autonomia, né, para energia elétrica, para o forte e muitas vezes também para iluminar, né, o bairro de Copacabana, gerar energia para as casas aqui do bairro. É um lugar realmente bem interessante para a gente conhecer.
na Zona Sul, pertinho de Ipanema e outros bairros, nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas. De fato, um lugar muito bonito para a gente conhecer. Essa região era habitada, antes da chegada dos europeus, pelos indígenas tamoios. Após a dominação por parte dos portugueses, expulsão e extermínio dos indígenas, esta região então virou plantação de cana-de-açúcar. A Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos pontos turísticos principais da cidade do Rio de Janeiro. Ela é conhecida como o coração do Rio, por conta da sua forma que lembraria um coração. É um lugar em que as pessoas vêm para passear, fazer piquenique, tem bares, restaurantes, para praticar esportes também, tem quadras aqui de alguns esportes. Enfim, se você tiver disposição, você pode dar uma volta nela. Ela tem 7,5 quilômetros de extensão. E você pode fazer isso a pé, correndo, alugar uma bicicleta por aqui. Enfim, vai de acordo com a sua disposição e a sua vontade de conhecer o Rio. Essa região já teve diversos nomes, geralmente associados aos proprietários de terra. No início do século XVIII, o jovem oficial da cavalaria portuguesa, Rodrigo de Freitas Carvalho, casou-se com uma figura da alta sociedade. Com a morte de sua esposa, então ele vai herdar essas terras. Mas depois da sua morte, aqui fica meio que abandonado. Dom João VI, ao chegar ao Brasil, vai fazer diversas mudanças pela cidade, vai criar algumas instituições. Algumas das mudanças nessa região é a criação da fábrica de pólvora e do Horto Real, que depois vem a se chamar Jardim Botânico, que é o Jardim Botânico, que dá nome a um bairro, e é o Jardim Botânico, um jardim de aclimatação super interessante, que vale a pena a gente também conhecer aqui nesta região. Estamos no Parque Natural Municipal Penhasco dos Irmãos, que fica no Leblon. É um dos parques mais novos do Rio de Janeiro. Vem com a gente conhecer. Esse parque foi inaugurado em 1992, na época da Rio 92. O parque tem uma área de 39 hectares, com uma rica demonstração de fauna e flora aqui da região. Bom, em 2002, com a morte do arquiteto Arthur Bernardes, o parque então passa a receber o nome dele, Parque Natural Municipal dos Irmãos Arthur Bernardes. Mais recentemente, com o falecimento de Alfredo Sirquis, o parque então é mudado de nome novamente. Tira-se o nome do Arthur Bernardes e coloca-se o nome do Alfredo Sirquis. Por conta então de um movimento de urbanistas, e acho que não era legal mesmo tirar o nome do Arthur Bernardes, o parque volta a ter o nome então do Arthur Bernardes e do Alfredo Sirquis. Então ele é uma grande homenagem a esses dois cariocas, importantes então tanto para paisagismo, urbanismo e a questão ecológica do Rio de Janeiro. Vale a pena conhecer. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, gotta. Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau! Got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the